Em 1985, o Brasil finalmente começava a respirar um pouco de liberdade depois de 21 anos de ditadura militar. Em julho daquele ano, apenas 4 meses depois da retomada do regime civil, a Arquidiocese de São Paulo, sob o comando de Dom Evaristo Arnes, lançou um livro que despertou a ira dos quartéis. Brasil Nunca Mais era uma denúncia contundente dos crimes cometidos pela ditadura e detalhava as torturas e mortes impostas nos porões da repressão. As páginas incluíam, entre outras coisas, a descrição de aulas de tortura em que presos eram usados como cobaias. E falavam também dos centros clandestinos das Forças Armadas em que os ditos subversivos foram assassinados com injeções para cavalo. O farto material era fruto de um trabalho de 6 anos, uma compilação feita às escondidas a partir de processos do próprio Superior Tribunal Militar. Desde 1979 até 85, que foi o último ano do governo militar, eu colecionei todos os dados referentes às pessoas que sofreram com a Revolução e compusemos então aquele livro Brasil Nunca Mais. E por isso nós dizemos, nós não queremos nunca mais uma revolução semelhante àquela, mas gostaríamos que a transição fosse debatida com o povo, discutida com o povo, levada à frente com o povo, construída afinal pelo povo brasileiro. Portanto, não queremos mais ditadura. Chega. Nós queremos democracia. Brasil Nunca Mais era basicamente a versão dos próprios militares sobre as atrocidades que eles mesmos tinham feito. Os documentos que fazem parte do livro foram produzidos pela própria ditadura. Ali ficou clara a violência do regime. Brasil Nunca Mais era o livro mais sombrio do período e causou espanto no Brasil e no exterior. Na época, o ministro do Exército do então presidente José Sarney era Leônidas Pires Gonçalves, um general da linha dura que inclusive tinha dirigido o DOI-CODE do Rio de Janeiro. Na ditadura, o DOI-CODE era o departamento de inteligência responsável por centralizar e organizar toda a repressão aos adversários do regime. Na prática, suas unidades eram centrais de tortura e assassinato. Em São Paulo, o DOI-CODE era chamado de sucursal do inferno. Leônidas Pires Gonçalves, é claro, discordava frontalmente do conteúdo de Brasil Nunca Mais. Para ele, o período militar tinha sido uma guerra. Isso fica claro em uma entrevista que o general deu muitos anos depois, em 2011, para o jornalista Geneton Moraes Neto. O regime militar acabou há 25 anos. Historicamente, o que é que vai ficar da imagem das Forças Armadas naquele período? Se a história chega, eu sempre diz que a história chega à verdade, ela vai chegar a seguinte conclusão. O regime militar salvou o Brasil de se tornar uma república sindicalista comunista, criminosa e assassina, para se desaguar, depois de muita luta, na democracia que temos agora. Eu digo isso com a maior convicção. Em 1985, Leônidas Pires Gonçalves armou o contra-ataque. Ele ordenou ao Centro de Informações do Exército que preparasse um livro para ser a versão dos militares para a luta armada, uma resposta dos porões para Brasil Nunca Mais. Durante quase 3 anos, cerca de 30 oficiais trabalharam no projeto, no mais absoluto sigilo. A obra, com quase 1000 páginas, ficou pronta em 1988 e se chamava As Tentativas de Tomada do Poder, uma arma contra a suposta desinformação propagada pela esquerda. Só que José Sarney vetou a publicação. Em 1979, a lei da anistia tinha beneficiado tanto os adversários da ditadura quanto os agentes da repressão, e era melhor não mexer naquela ferida recente. Era o início da saga clandestina de Orville. Entre os militares, o projeto que resultou na obra vetada por Sarney foi chamado de Orville. Orville é a palavra livro, só que escrita ao contrário, justamente porque o trabalho pretendia ser o contraponto a um livro, o Brasil Nunca Mais.
Depois do veto, uma cópia do material foi contrabandeada para fora do Centro de Informações do Exército. Nos anos seguintes, cerca de 15 cópias mimeografadas, então rebatizadas de O Livro Negro do Terrorismo no Brasil, passaram a circular de mão em um restrito círculo de militares e civis de extrema-direita. Era uma relíquia. Em fevereiro de 2007, o jornalista investigativo Lucas Figueiredo colocou as mãos na obra, enquanto visitava a biblioteca de uma de suas fontes militares. Depois de 19 anos, finalmente o livro secreto seria apresentado ao Brasil, em uma série de reportagens nos jornais Correio Brasiliense e O Estado de Minas, que ganhou o Prêmio ESSO daquele ano. Lucas Figueiredo precisou de 2 meses para comprovar a autenticidade do livro e entrevistar pelo menos alguns dos 1.700 nomes citados nele. Logo na primeira parte da série, o repórter afirma: há mais de 30 anos, o Exército nega ter informações sobre as condições em que morreram ou desapareceram centenas de pessoas ligadas a organizações de esquerda durante a ditadura militar, de 1964 a 1985. Em pelo menos 23 casos, contudo, é falsa a versão de que o Exército nada sabe. A prova está no livro secreto produzido pela Força entre 1986 e 1988. A obra do Exército desmente o próprio Exército ao relatar o destino de 16 guerrilheiros do PCdoB na região do Araguaia, no Pará, e de outros 7 militantes em diversos pontos do país e até do exterior. No parágrafo seguinte, o texto diz: os relatos contêm informações corretas e falsas. O Exército omitiu, por exemplo, o dado de que vários foram mortos quando se encontravam presos. No livro, Sérgio Fleury, torturador e líder do Esquadrão da Morte, era chamado de incansável lutador contra o terrorismo no Brasil. Já Emílio Garrastazu Médici, que governou o Brasil de 1969 a 1974 e sumiu com quase 150 militantes políticos, representava respeito aos direitos humanos e se ajustava aos sentimentos humanitários da população. A obra também deixava claro que o Centro de Informações do Exército sabia onde tinham sido desovados os corpos de muitos desaparecidos políticos e não entregava os restos mortais porque não queria. Na reportagem de Lucas Figueiredo, o general Leônidas Pires Gonçalves é entrevistado e define a coisa assim: nós cuidamos dos nossos mortos. Eles deveriam ter cuidado dos mortos deles. Mais tarde, um reconhecido torturador, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, usou textos do Projeto Orville para compor seu próprio livro, A Verdade Sufocada. Se você tem alguma dúvida sobre quem foi Carlos Alberto Brilhante Ustra, a gente já fez um vídeo especificamente sobre ele aqui no Meteoro. É um pouco forte, mas você pode ver se você quiser. O conteúdo do Projeto Orville ainda ia além. A premissa do livro era que todo o século XX no Brasil foi uma constante investida do movimento comunista internacional para impor a ditadura do proletariado, transformar o país numa espécie de China tropical, digamos assim. Naquela narrativa delirante, a esquerda podia ter perdido a batalha das armas, mas ainda havia uma última luta a ser travada: a luta dos livros. Quando veio a público nas páginas dos jornais Correio Brasiliense e O Estado de Minas, o Projeto Orville naturalmente deixou de ser segredo. O livro foi oficialmente publicado em 2012. Em 2015, apareceu nas mãos de Olavo de Carvalho. E por fim, queria aqui agradecer à família Bolsonaro, Jair, Flávio e Carlos pela remessa deste livro, Orville, que é o livro ao contrário, né? Tentativas de tomada de poder, que é o resultado de um relatório do Serviço de Inteligência, já mais antigo, sobre as tentativas dos comunistas de tomar o poder no Brasil, as várias tentativas da Revolução Comunista. E agora que eu já tinha lido alguns pedaços disso antes, mas agora que pela primeira vez tenho aqui a coisa inteira, e também pela primeira vez fico sabendo que o organizador da coisa foi
o Coronel Lício Maciel. Agora eu entendo por que eles têm tanta raiva do Coronel Lício Maciel. Era um homem que sabia demais. Isso não tem nada a ver com cadáver desaparecido, nem coisa, não tem a ver com isso aqui. O Projeto Orville é hoje um dos pilares da guerra cultural bolsonarista. É o que diz o professor João César de Castro Rocha, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também um dos principais críticos literários em atividade no país. Ele tem se dedicado à pesquisa do tema, que deve ser publicada em junho, com o título de Guerra Cultural Bolsonarista, a Retórica do Ódio. O professor explica que no mundo de Orville, a vitória militar da direita nacional acontece em 1974, quando a guerrilha do Araguaia é esmagada. Não é, no entanto, a vitória final. A partir de 1974, começaria a quarta tentativa de tomada de poder pela esquerda, e a mais perigosa de todas, dessa vez infiltrando agentes em instituições culturais, com destaque para o mundo artístico e as universidades, e, claro, a mídia. O senhor diz que há infiltração esquerdista na imprensa, na mídia. Isso não é uma expressão dos anos 60 e 70 mundial, superada? Mundial até hoje. Mundial até hoje. Mundial até hoje. Essa é a narrativa bolsonarista, ou não? Não é esta a narrativa bolsonarista? Se vocês não votarem em mim, a esquerda volta. Esta é a narrativa bolsonarista inteiramente baseada no Orville, o projeto secreto do Exército Brasileiro, que é livre ao contrário, porque era uma resposta ao Brasil nunca mais. Aí está a essência da guerra cultural bolsonarista. Ela nada tem a ver com as guerras culturais europeias e norte-americanas. Insistir neste ponto, insistir que o Bolsonaro faz trollagem, embora ele também possa fazê-lo, este não é o ponto central. O ponto central é que a guerra cultural bolsonarista é a transposição da doutrina de segurança nacional, mediada pela narrativa conspiratória delirante do Orville, cuja consequência é a eliminação do inimigo. O documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, da produtora bolsonarista Brasil Paralelo, também, de acordo com o professor João César, seria inteiramente baseado no Projeto Orville. A guerra cultural bolsonarista seria diferente, portanto, do conceito original de guerra cultural, que é basicamente uma disputa pelos valores de uma nação. No Brasil, ela é a tentativa de limpar e eliminar o outro lado. Porque em tempos democráticos, você não pode simplesmente eliminar o outro. Você não pode simplesmente desaparecer com alguém que diga o que eu estou dizendo agora. O que você pode fazer, então, na guerra cultural? Você destrói as instituições. Só que pode não acabar por aí. Em uma entrevista recente, o professor João César de Castro Rocha diz que a guerra cultural bolsonarista não é sustentável para sempre no sentido estritamente simbólico. Ele diz: sem guerra cultural não existe bolsonarismo, porque sem ela não há inimigo a ser sacrificado em mecanismos de bode expiatório. Mas com guerra cultural não há governo. Você não administra nem a sua casa sem dados objetivos. Por isso, a nova direita brasileira tende a se desagregar. Uma coisa que, aliás, a gente já tem visto por aí. O risco é que, com o colapso da guerra cultural, o conflito seja arrastado novamente para as ruas. Olha, tomei lá da cá, hein? Dos dois, guerra é uma coisa. Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra, mais ou menos no mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito a não ser a vitória. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é
desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Ou então, homenageia quem ama. É o caso da Amanda, que faz uma homenagem para o irmão Pedro, que fez aniversário nesse mês de maio. Diz ela: Pedro, parabéns, meu amor. Parabéns por tudo que você já realizou até esse momento da sua vida. Parabéns por ser essa pessoinha tão especial que você é, por ser um amante das ciências, das artes e de toda a cultura pop que emana dessa terra boa, em que plantando dá o famoso abacaxi de Irará. Um beijo da sua fã e irmã caçula, Didi. Beijo, gente. Valeu! Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí a Tainá, junto com o Matheus. Muito obrigado pelo apoio, gente. Beijo, valeu!